Barry, você lembra quando eu tava andando na rua e do nada tu cagou nas calças? Fui eu, Barry, eu caguei nas suas calças. Barry, você lembra quando tu comeu tua irmã do escurinho porque você achou que ela tava desmaiada? Fui eu, Barry, eu era sua irmã. Barry! Esses tempos eu me peguei pensando, quem é o maior hater da DC Comics? Por mais que esse título surpreenda, não é o Coringa, não é o Darkseid e também não é o Lex Luthor, embora chegue perto. O maior hater da DC é o homem que fez de tudo para mudar a história do seu herói na pior desgraça possível. O nome dele é Albert Towne. E bem, tudo começa no século 25, uma época em que o Flash é visto como um herói lendário, uma espécie de deus, digamos assim. E Albert, ele cresceu estudando sobre o Barry Allen, idolatrando como o maior herói que já existiu. Algo que é bem retratado nas HQs de Flash e o Renascimento. Quando o Barry, nesse momento, ele consegue atravessar o tempo através da esteira cósmica. E aí, nessa pegada, ele viaja para o futuro. E nesse cenário, ele conhece o Albert e ambos se conhecem, trocam aquela ideia e momentaneamente se tornam amigos, com muitas aspas. Mas bem, sabemos que quando se trata de Albert Towne, nada é tão simples. Ele queria ser o Flash do século 25, mas Towne não era um herói de verdade como o Barry é. Então, resumidamente, ele forjou crimes para ele mesmo resolver. Afinal, não havia muitos criminosos reais para serem combatidos nesse mundo futurista. Só que aí a casa cai para ele, porque Barry, ele descobre a verdade sobre o seu fã e assim o prende. Mas Towne vem com aquela falsa promessa de prefeito que eu vou mudar. Só que é algo que nunca acontece. E infelizmente ele se torna algo como iremos conhecer como Flash Reverso. E ele revela ser um psicopata obcecado que não quer apenas derrotar o Barry, mas sim reescrever toda a história do herói. E para isso, ele viaja no tempo e mata a mãe do herói quando ele ainda era uma criança. Um ato que leva Barry a tentar corrigir isso. Ou seja, ele volta no passado e tenta corrigir essa questão. E quando ele resolve, ele cria algo chamado Flashpoint, ou o ponto de ignição. E nessa brincadeira, ele acaba destruindo o universo da DC. E Towne, ele fez tudo isso apenas para provar que podia. E o mais insano é que, mesmo com tudo sendo reescrito inúmeras vezes, porque não é a primeira vez que Towne bagunça com o tempo, né? Porque ele mostra que ele é um manipulador profissional do tempo. Ele lembra de tudo. Ele mostra que seu ódio é tão profundo que nem o tempo consegue apagá-lo. E por que ele volta sempre e sempre é derrotado? Isso se deve ao fato que Towne, além dessa obsessão, é coligado em ser um tipo de paradoxo. Ele lembra de todas as barbaridades e basicamente ele é virtualmente imortal. E algo absurdo por parte de Albert, que a gente pode dizer em algumas cenas, é nessa cena em que o vilão captura o Flash e nesse momento o Reverso ele conquista uma das suas maiores vitórias contra o Barry. Ele se une a outros vilões, é claro, para conseguir esse feito e aproveita de um instante de fraqueza do herói. No instante de fraqueza, ele vibra suas moléculas até se fundir com o corpo do Barry, tornando o herói por completo. Ou seja, ele chega num momento que ele consegue realizar o sonho psicótico dele. Ele se torna o Barry quando ele se funde ao corpo do herói. A cena é tão perturbadora que até mesmo o Trapaceiro, que é um dos vilões que ajudou a capturar o Barry, que estava presente, admite estar chocado. Mas negócios são negócios, né? E se ainda assim você não ficou convincente o bastante
importante para entender que Reverso é um verdadeiro FDP, pense nisso. E quando um hater cria outro hater? Pois é exatamente o que Albert Tawny fez ao inspirar Hunter Zolomon, que é o segundo homem a assumir o nome de Zoom. E tudo começa quando Barry Allen e Iris West investigam o passado de Zolomon e descobrem que, antes de ser vilão, Hunter era um agente do FBI e ele era um agente bastante dedicado e promissor. Só que a queda desse agente aconteceu quando um erro trágico ocorreu em sua carreira. Ao enfrentar um palhaço assassino em série que costumava matar sem arma de fogo, Zolomon presenciou esse assassino em uma das suas ocorrências que ele presumiu que ele estaria seguro, mas o criminoso acabou surpreendendo e atirou no seu mentor, e esse mentor era também o seu sogro. Aí esse erro acabou destruindo a carreira do Zolomon, o que fez ele mergulhar em culpa e obsessão, transformando ele então no que conhecemos como Professor Zoom, também conhecido como vilão do Wally West. Mais tarde, é revelado que o palhaço só usou uma arma naquela ocasião porque alguém havia lhe entregado, e esse alguém era nada mais e nada menos do que Albert Tawny. Ou seja, o Flash Reverso estava por trás de tudo, manipulando os eventos que destruíram a vida de Hunter Zolomon. Tawny não se contentou em apenas arruinar a vida de Barry Allen. Ele também destruiu a vida de Zolomon só para alimentar a sua obsessão. E no fim, o Reverso ele não é só inimigo do Flash. Ele é um destruidor de legados, movido puramente pelo ódio. E bem, se você ficou até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E agora teremos uma cena dublada como encerramento. É uma pena que nenhum de nós jamais conseguirá uma estátua desde a velocidade. Fale por si só. Eu sei que eu vou ter uma algum dia. Mas, se você é do futuro e sabe tudo sobre a história do Flash, você sabe quem matou meu irmão? Ah, fui eu. O quê? Eu fiz isso. Renasço. É um mistério porque estou sempre preso nesse loop sem fim. Um homem morto correndo. Mas cada vida é dedicada a um único propósito. Ser como meu ídolo.